O Venom já era um dos personagens mais amados da Marvel. Imagina agora com a chegada do Venom 2. Origem do Venom. Bom, vamos lá. Recentemente, mais especificamente em 2018, houve um retcon na origem dos simbiontes. Pessoal, para quem não sabe, retcon é uma alteração em uma história que já estava estabelecida. Tipo uma alteração numa história que já tinha sido contada, entenderam? Nesse retcon foi dito que todos os simbiontes foram criados pelo Knull. O Knull é um ser que existia antes mesmo do próprio universo existir. Para vocês terem ideia do poder do Knull, ele é capaz de matar até celestiais. Mas é lógico que essa é uma história para outro vídeo, vamos lá. Então o Knull, ele é o deus dos simbiontes, entenderam? Ele é o criador dessa espécie parasitária, alienígena. E os simbiontes, numa determinada época, eles eram comandados pelo Knull. E o Venom, já naquela época, ele foi expulso dessa colmeia de simbiontes por ele não acatar essas ordens, entenderam? Ele vagou um tempo ali no cosmos, passou por alguns planetas, pegando inclusive alguns ratos e sobrevivendo através deles. E já nessa época esses ratos alienígenas eram inofensivos, mas o Venom fez com que eles se tornassem, monstros carnívoros. Em um determinado momento, pessoal, os simbiontes eles se rebelaram e aprisionaram o Knull, formando o planeta Clintar. E nessa época, por conta disso, a maioria das memórias dos simbiontes foram alteradas ou apagadas por conta desse evento, entenderam? É por isso que o Venom pensava que ele fazia parte da geração 998, dessa linhagem de simbiontes. E também por isso ele havia pensado que ele tinha nascido lá no planeta Clintar. O Venom foi encontrado por exploradores que imaginavam que ele tinha sido abandonado ali por algum defeito, com relação aos outros da sua espécie. O Venom foi levado então até o planeta desses exploradores e eles descobriram que o Venom foi expulso porque ele era considerado fraco, isso porque ele criava uma relação com seu hospedeiro, entenderam, pessoal? Porque os outros simbiontes, eles agiam como parasitas ali mesmo, sugavam tudo que o hospedeiro tinha e até matando ele, saca? O Venom não, ele criava uma relação ali com o seu hospedeiro, onde o hospedeiro tinha controle e ele, o Venom, também. Na sequência, ele foi encontrado pelos Krees e foi ligado a um soldado chamado Tel-Kar. Isso com o objetivo de ser usado na grande guerra entre os Krees e os Skrulls. E durante essa guerra, quando Tel-Kar foi resgatar lá os refugiados do povo dele, ele teve que apagar mais uma vez a memória do Venom, pessoal. Isso com medo dos seus inimigos encontrarem o Venom e poder usar ele, entenderam? E aí ele mandou o Venom lá com os refugiados na nave pro planeta dos Krees, só que essa nave infelizmente acabou num planeta desconhecido. E aí eles tiveram que abandonar o Venom nesse planeta. O primeiro hospedeiro que o Venom lembra, por conta dessas diversas vezes que ele teve a mente dele apagada, ele não lembrava, por exemplo, do Tel-Kar. O primeiro para ele foi um hospedeiro alienígena de um planeta de gelo, que era muito, muito violento. E esse é o motivo dele ser tão agressivo. Depois disso, o Venom foi capturado por um traficante de armas, galera, que encheu ele de químicos, o que acabou deixando ele ainda mais agressivo. Bom, ele conseguiu escapar e depois disso ele foi preso pelos seus outros irmãos simbiontes, que achavam que ele era uma aberração e que se não fosse capturado ele poderia infectar os outros simbiontes com essa loucura. O primeiro hospedeiro do Venom na Terra, depois disso tudo aí, galera, foi o Deadpool. Mas o Deadpool ficou com medo do simbionte, achando que ele ficaria ainda mais louco. Ele prendeu o Venom num compartimento e foi a partir daí que o Homem-Aranha encontrou o Venom. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você realmente conhece o Venom? A origem, os poderes, as curiosidades e tudo mais? Até o final do vídeo eu espero a resposta de vocês, porque nesse vídeo aqui eu vou trazer tudo, absolutamente tudo sobre o Venom. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. E galera, Venom Tempo de Carnificina estreou nos cinemas e já tá dando o que falar. A crítica não gostou muito, mas o público tá adorando o filme, tem muita gente que ainda não conhece o personagem, então é lógico que eu me senti na obrigação de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Isso porque eu vou contar tudo o que sabemos sobre o personagem, sobre o Venom. Mais um detalhe, fica até o final do vídeo que tem uma surpresa, fique esperto. Partimos!
Galera, a gente sabe que o Venom é um dos maiores vilões da Marvel e ele também é um dos vilões mais importantes do Homem-Aranha. E ele já foi um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. No filme de 2018, o Venom chegou na Terra através de uma nave da Fundação Vida que estava procurando planetas habitáveis e que acabou encontrando um cometa com formas de vida nele. E vocês devem se lembrar que um dos simbiontes acabou escapando, fazendo com que essa nave caísse. A Fundação Vida então recupera essas outras formas de vida e eles descobrem que são simbiontes e que eles só sobrevivem tendo um hospedeiro. É aí então, galera, que a gente conhece o Ed Brock, um jornalista investigativo. E depois dele investigar o local onde a Fundação Vida fazia experimentos em pessoas com os simbiontes, ele acaba se unindo ao Venom, lembram? E o Ed e o Venom, eles acabam tendo uma longa jornada ali pelo filme, uma jornada curiosa, hilária, de briga, de ira, e isso acaba aproximando os dois. E eles acabam se tornando amigos, quem diria, né? O amor está no ar. E lógico, não dá pra gente esquecer do vilão do filme, que é o Riot, aquele simbionte que escapou da nave. Ele teve como hospedeiro no filme de 2018 o Carlton Drake, o diretor executivo da Fundação Vida. O Ed e o Venom tiveram uma luta difícil ali contra os dois, mas no final eles acabaram vencendo quando o foguete onde o Riot estava explode, lembrando que um dos pontos fracos dos simbiontes é justamente o fogo. Eu achei que essa luta aí foi muito rápida, assim, poderia ter durado mais. Eles poderiam ter trabalhado melhor o Riot, mas enfim, vamos continuar falando da história do Venom. Se no primeiro filme a gente viu o Riot, no segundo a gente viu o nascimento do Carnificina e a transformação dele. E ao mesmo tempo nesse filme a dificuldade da convivência do Ed com o Venom. O Ed acabou humanizando o Venom, né, galera? Um alienígena comedor de gente, mano. Vai entender. Os dois tiveram seus altos e baixos ali no segundo filme, mas enfim, na batalha final, que foi incrível por sinal, deu pra ver o quanto o Venom é poderoso, apesar do Carnificina ser muito poderoso. É um bicho até roubado assim, saca? Em uma cena até que deixou o pessoal curioso, foi quando o Venom viu o Carnificina e disse que ele era vermelho. E daí o que ele fez, ó, vazou, galera. Deixou o Ed sozinho. Pra ele voltar, o Ed teve que prometer pro Venom que ele ia poder comer quem quisesse. Uma explicação do Venom ter medo da cor vermelha é que o Carnificina tá ligado diretamente ao sangue do Cletus. Isso, teoricamente, deixaria ele ainda mais poderoso. Nos quadrinhos, a origem do Venom é um pouco diferente, já que ele é da espécie Clinter, o que era para ser só mais uma roupa do Homem-Aranha, galera. Olha que louco. Isso aconteceu lá nos anos 80, na época que a Marvel organizou, na verdade, uma competição para encontrar novas ideias para os personagens, oferecendo oportunidades para os melhores designs. E para vocês terem noção, olha como são as coisas, né? Uma proposta de um novo traje do Homem-Aranha surgiu, e era um traje preto com destaque da aranha enorme no peito em vermelho. Os lançadores de teia eram nas partes superiores da mão. A ideia era que esse traje fosse criado pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico. A primeira aparição do traje foi lá em 1984, ele estreou em Guerras Secretas, mas era um pouco diferente da ideia original. A aranha no peito e os lançadores de teia, ao invés deles serem vermelhos, eram brancos. Nessa história, pessoal, vários heróis e vilões foram parar em um mundo criado pelo Beyonder. Alguns heróis tiveram seus trajes destruídos, e entre eles quem? O Homem-Aranha. Mas perto dali tinha uma máquina onde os uniformes eles podiam ser consertados ali, saca? Em uma dessas máquinas ele encontrou o simbionte que ele achava que era só uma roupa. O corpo dele acabou sendo todo revestido pelo simbionte, na forma de um uniforme preto. E o Peter, ele continuou usando então o uniforme, já que ele trazia benefícios, como por exemplo, poder se regenerar, suprimento ilimitado de teias, e ainda mais, ele podia se transformar em qualquer roupa que o Peter quisesse. Só que com o passar do tempo, pessoal, o Peter ele descobriu que aquilo não era uma roupa
cepa comum, e sim um organismo vivo que estava começando a afetar ele. Depois de muitas tentativas, o Peter finalmente conseguiu se livrar do simbionte no topo de uma igreja. E olha como é o destino. Depois de ter sido rejeitado pelo Homem-Aranha, esse simbionte, né, se uniu a um homem que estava ali na igreja. Esse homem, quem que era? Ele, exatamente, pessoal, o Ed Brock. O Ed trabalhava no jornal Clarim Diário, ele acabou sendo demitido depois de ter sido humilhado pelo Homem-Aranha, e depois de tudo isso ainda ele descobriu que tinha um câncer, e para piorar ainda as coisas, o seu relacionamento terminou. A partir desse dia, o Ed acabou ficando completamente obcecado pelo Homem-Aranha. E para vocês terem noção, depois de perder tudo, ele pensou em suicídio, e foi lá para a igreja pedir perdão. Essa era a igreja onde o Peter tava com o simbionte. Dá pra dizer que ele é o cara mais azarado que existe? E quando o simbionte sentiu o ódio do Ed pelo Peter, ele se aliou a ele. E assim eles se tornaram quem? O Venom. E galera, assim nasceu um dos maiores personagens da história da Marvel. Agora vamos para as principais características e curiosidades dele. Bom, é só olhar que a gente já consegue ver que o Venom ele é bem forte, além de parecer um monstro, é claro. Ele é bem musculoso, tem uma língua que é bem grande, e essa língua do Venom ela é deliciosamente nojenta, né? O Venom tem dentes enormes, nas mãos ele tem garras longas, além de, lógico, conseguir criar armas através dos poderes dele. E galera, já nessa parte de curiosidades, tem uma bem estranha aqui, a necessidade do Venom comer cérebros de chocolate, o que foi abordado bastante nos filmes, né? Mas isso já é algo lá dos quadrinhos. Cérebro e chocolate são as duas principais fontes de fenetilamina, que é o que o Venom precisa para viver. E engraçado que isso afeta até o humor dele. Outra curiosidade, o carro do Venom. Em 2013 foi lançado uma HQ que focava no Flash Thompson como o agente Venom. Quando ele vê alguns vilões escapando, ele vê um carro destruído. E tem uma ideia genial. O Venom se une ali ao carro e surge o Venom móvel, com direito à boca e tudo, rapaz. Possuído por outro alien. Galera, em 1993, a Marvel lançou a minissérie chamada Venom: The Madness. E pra vocês terem noção, nessa HQ, um parasita infecta o Ed Brock, que ainda era o hospedeiro do Venom. Além de deixar ele mais forte, essa nova criatura cria várias cabeças nas costas dele e ele ainda ganha 2 braços a mais. Luta contra o Superman. Pra quem não sabe, no passado era bem comum os personagens da Marvel e da DC se enfrentarem. Lá em 1996, o Venom ele vai pra Metrópolis e começa a lutar contra o Superman. E mesmo o Superman sendo um dos personagens mais fortes do universo, o Venom quase ganhou dele, galera. E o jogo só virou quando o quê? Quando o Super-Homem recebeu a ajuda do Homem-Aranha. Venom T-Rex. Essa daqui é na minissérie O Velho Logan. O Logan e o Gavião Arqueiro, velho, são perseguidos por nada mais, nada menos que um Tiranossauro Rex unido a quem? Ao Venom. Cada coisa que os caras inventam, hein? Hulk versus Venom. Em 1994 lançou uma HQ onde o Venom, pessoal, e o Hulk se enfrentaram. E foi uma história bem estranha. Eles lutam, ficam amigos sem nenhum motivo e lutam contra o inimigo, o Dr. Bad Vibes. A Marvel tem uns vilões bem estranhos. Enfim, esse vilão é um cientista que estava causando terremotos pelo mundo. E num momento muito bizarro, o Venom e o Hulk, eles vão pra televisão e lutam como se fossem lutadores de luta livre. Raça. O Venom é de uma raça chamada Clintar. Eles são feitos de um material, pessoal, material líquido, viscoso e orgânico. Os Clintar dependem de outros seres vivos para poder sobreviver. E além de tudo, eles precisam ter uma boa relação com o hospedeiro. E lógico, além de escolher alguém com um bom coração, porque senão, caso contrário, né, ele acaba se corrompendo. Leiloado. É exatamente isso que você escutou. O Venom já foi leiloado, galera. Quando o Ed ficou arrependido lá dos seus atos como Venom, ele decidiu leiloar o simbionte para arrecadar dinheiro para caridade. E o Venom acabou sendo comprado pelo Dom Fortunato, um mafioso de Nova York que queria transformar seu filho, Ângelo, no grande vilão. O Ângelo Fortunato foi hospedeiro do Venom durante pouco tempo. Isso porque o Venom largou ele no ar, galera, e ele acabou morrendo. O Venom é fanfarrão, hein? Hospedeiros. E por falar em hospedeiros, o Venom já teve vários ao longo dos anos.
O primeiro foi o Peter Parker, o Homem-Aranha, exatamente. Depois o Ed Brock, o Ângelo Fortunato e até o McGargan. Isso além da Miss Marvel, Hulk Vermelho, a Annie Wayne, a ex-namorada do Ed Brock, Patricia Robertson, Spider-Girl, Harry Osborn, Chrome Stone, Deadpool, Justiceiro, Wolverine, Thor, Galactus, Raio Negro, Capitão América, Groot e por fim o Flash Thompson. Caracas, é gente, hein, Venom? Dependendo do simbionte, o Venom pode se reproduzir ou ter um filho, como você quiser chamar, vai. O Venom, por exemplo, tem vários filhos. O Carnificina, por exemplo, chama ele em vários momentos de pai. Entre os filhos dele a gente tem o próprio Carnificina, o Riot, o Page, Agony, o Lasher, Scream e o Dylan Brock, que apesar de ter o visual de uma pessoa, né, um ser humano, ele é metade simbionte e metade humano. Sensor Aranha. O Sensor Aranha é o que avisa o Peter do perigo. Isso quando um inimigo tá próximo dele. Porém, não funciona quando o Venom ataca o Spider. O motivo, galera, é que o Venom já se uniu ao Peter, então ele consegue evitar que esse sensor do Aranha avise quando ele tá próximo, tá ligado? Uma outra curiosidade é que o Venom lembra de todos os hospedeiros. Ele consegue lembrar, galera, da genética de todos os hospedeiros dele. Isso faz com que o Venom lembre de como o hospedeiro dele pensava, como eu falei pra vocês agora no caso do Sensor Aranha do Spider. Então ele lembra de todas as habilidades do hospedeiro dele. Lembrando que o Venom ele pode ter quantos hospedeiros ele quiser e pode lembrar de todos. Agora essa é divertida, o Venom era pra ser uma mulher. Isso porque na ideia original o hospedeiro do Venom ele não seria o Ed Brock, e sim uma mulher. Pelo menos essa era a intenção do David Michelin, roteirista considerado um dos co-criadores do personagem. Ele seria uma mulher que perderia o bebê durante um trabalho de parto na rua. Isso porque ela teria acabado de assistir à morte acidental do pai dela por culpa do Homem-Aranha e se uniria ao Venom na saída do hospital. Agora vamos falar dos poderes do Venom. Além dos poderes do Homem-Aranha, como super força, sentido aranha, escalar paredes e soltar teia, o Venom, pessoal, ele tem várias habilidades únicas, como por exemplo, ele tem a capacidade de guardar objetos dentro de si mesmo. Quem assistiu o Venom 2 vai lembrar de uma cena curiosa com o Carnificina. Mas aqui já é uma teoria, vocês devem estar imaginando. Bom, continuando, ele consegue se camuflar no ambiente, se tornando ali qualquer coisa, até mesmo a forma de outras pessoas. O Venom pode copiar os poderes e as habilidades de outros seres que já foram seus hospedeiros, igual ele fez, por exemplo, com os poderes do Homem-Aranha. Ele também tem uma super resistência e um fator de cura que bate de frente, como por exemplo, com a do Wolverine e até do Hulk. Ele consegue manipular matéria, por exemplo, fazendo ali com que os seus braços ou outras partes mesmo do corpo se transformem em armas ou até mesmo em asas. E o Venom, pessoal, ele consegue se alimentar das emoções negativas do hospedeiro dele. E isso deixa ele ainda mais forte. E não vai pensando que o sorriso macabro do Venom, aqueles dentões, servem só pra mastigar, tá? Ele também consegue envenenar qualquer um que ele morder. Ele tem a habilidade de se esticar e ele consegue, galera, possuir até 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele poderia fazer isso com o Ed e com a Annie Wayne, né? Agora vamos para as fraquezas do monstrão. As principais, sônica e térmica. O Venom ele é extremamente sensível, por exemplo, a ataques sônicos e térmicos, o que significa que torna ele vulnerável à sonoridade e calor intenso. E isso, galera, não serve só para o Venom não, para todos os simbiontes, apesar de alguns serem mais resistentes do que outros, tá ligado? Corrupção psicológica. O Venom, igual aos outros da sua espécie, aos outros simbiontes, ele também é sensível às emoções do seu hospedeiro, como eu falei pra vocês. As principais são a raiva e o ódio. Isso ao mesmo tempo que pode deixar ele mais fraco, pode deixar ele também mais forte e violento. O Anti-Venom. O Anti-Venom, para vocês terem uma noção, ele é tóxico pros simbiontes. Com um toque ele é capaz de ferir até mesmo matar. Tá, galera, então tá aí. Se a gente pode falar de uma pedra no sapato do Venom, seria o Anti-Venom. Pessoal, esse foi um vídeo completaço para vocês do Venom. A gente reuniu todas as informações que a gente tem, algumas curiosidades e algumas informações que a gente viu, algumas coisas, né, que a gente viu lá em Venom 2. Então eu conto demais com o apoio de vocês através do like, principalmente vocês que já chegaram até aqui no final do vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para você conferir as próximas origens e os próximos vídeos, como por exemplo o do Carnificina, que
tá chegando, hein? Conto com o apoio e é isso. Até o próximo. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal! Tchau, tchau.